O debate entre Pablo Marçal contra 30 pobres, entre aspas aqui, contra 30 pobres, foi um dos debates mais desnecessários, grotescos, insanos e até um pouco repulsivos dos que eu vi nos últimos tempos. É sério, assim, é uma coisa totalmente incompreensível e, e desconfortável. É isso, é desconfortável. Porém, foi um dos debates mais instrutivos que eu já vi na minha vida. E eu vou explicar por que nesse vídeo aqui. Então fique até o final porque vem muita coisa. Eu sou Henri Bugalho e hoje a gente vai falar sobre o debate entre Pablo Marçal e 30 pobres, que foi transmitido ontem à tarde no Redcast. E aí eu quero começar deixando uma pergunta para vocês aqui, se vocês entendem qual é o propósito desses debates, né? Se vocês acham que funciona, se vocês acham que isso aqui é instrutivo, se vocês acham que isso aqui melhora a qualidade do debate público, como é que vocês entendem o papel desses debates aí? Deixa aqui embaixo no comentário, vocês sabem a minha opinião, mas eu quero ouvir vocês aí sobre isso, né? E também já curta esse vídeo aqui para ajudar a impulsionar o vídeo, para ajudar o YouTube a entender que tem relevância esse conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e quem quiser, quem acompanha o canal e gosta do conteúdo, se torne membro aqui embaixo. Então vamos falar sobre isso, né? E aí, o debate tem quase 1h40, né? E ele foi um festival de desrespeito, foi um festival de ataques pessoais, ataques ad hominem. Algumas pessoas foram lá claramente para antagonizar o Pablo Marçal, e o Pablo Marçal também não tem papas na língua, então o negócio foi um espírito caótico, assim. O negócio foi realmente, fora de controle, degringolado. No começo ali, logo de cara, né? Foram quase 7 minutos de ataques pessoais ali entre o Pablo Marçal e um seguidor do Jones Manuel, que foi lá para antagonizar também. Então foi um debate bastante bagunçado, mas como eu falei, foi muito instrutivo e eu vou assistir com vocês um trechinho aqui que é o que vai resumir todo esse conteúdo, né? Então vamos assistir esse trecho e depois a gente comenta alguns pontos que me chamaram a atenção nesse debate. Assistam. Eu entendo, é só que quando você coloca que você, por exemplo, você tem empresas e tal... Não, cara, eu falo isso pra chamar atenção. Não, eu sei que você aqui, fala ó, pra nosso chamar papo, atenção. como se ninguém estivesse assistindo, eu tô te falando entre nós dois. Eu vi pureza e verdade de você. Deixa eu te contar um segredo. Eu não sou tão tosco como eu pareço na internet. É porque eu aprendi que a mente de alguém produtiva gosta de ficar rebatendo tudo. Eu não sou tão idiota desse tanto. Eu sou assistido por 50 milhões de pessoas todo mês. E são técnicas para fazer as pessoas compartilhar. No mano a mano, essa experiência de mesa, você vai conhecer outro cara. Eu sou um cara altamente generoso. Eu tô vendo que você é generoso. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o Pablo Tosco que vocês assistem na internet aprendeu a jogar o jogo da audiência. Essa é a verdade. Se tiver um tempo de experiência de mesa, não vai ter essa resistência que você me odeia e tudo isso não existe. Então, isso aqui é fundamental, porque isso aqui é quando o Pablo, né, a gente pode saber, tudo que ele fala a gente pode entender aí com uma grande dose de ceticismo, mas quando ele faz essa distinção de quem é ele, né, o Pablo Marçal, pessoa, né, o ser humano Pablo Marçal, e o Pablo Marçal, figura pública, que é essa figura que antagoniza, né, nesse caso em particular, né, nesse contexto aqui, como fez também para a candidatura à Prefeitura de São Paulo, que era um agente do caos, ele ia para os debates e causava, tanto que levou uma cadeirada da Atena. Então, assim, esse Pablo Marçal, persona pública, ele fala que, olha, o que ele quer? O que ele quer? Ele quer causar para gerar corte, ele quer causar para ter visibilidade, e ter visibilidade é gerar dinheiro. Então, ele compreendeu a dinâmica, perversa, inclusive, da publicidade, da propaganda, que é você fazer barulho, e aí tem, só para fazer já um parênteses aqui, antes de prosseguirmos, abrindo um parênteses aqui, tem um documentário bem interessante sobre o Roger Stone, que foi um dos assessores do Trump na primeira campanha presidencial. E o Roger Stone dizia isso, olha, é melhor você ser infame do que ser desconhecido, é melhor você ser infame do que ser anônimo. Então, assim, até a reputação negativa, quando ela surge, né, com base nesse tipo de polêmica, ela é positiva dentro de um certo aspecto, dentro de um certo horizonte, ela é positiva para dar visibilidade para você. Ou seja, se você tem alguma coisa a ofertar, se você for odiado, ainda assim vai ter gente que vai te seguir, vai querer ouvir o que você tem para dizer. Então, o Pablo Marçal compreendeu isso. E eu sei do que ele está falando, porque quando eu comecei a fazer meu canal no YouTube, né, são 10 anos aqui no YouTube, quando eu comecei a fazer o canal no YouTube, teve um ponto lá que eu fui fazer umas aulas sobre como aprimorar o canal, sobre como transformar o canal num espaço, mais dinâmico, como ganhar visibilidade, né, como lidar com a visibilidade no YouTube. E uma das dicas lá do instrutor lá era
aumente o seu tom em 30%, 40%. Ou seja, não fale como você normalmente fala. Não fale assim, isso aqui, tudo bem, isso aqui. Se você acompanhar os primeiros vídeos do canal, você vai perceber que o meu tom era muito diferente, por muitas razões também, porque eu era muito tímido, né? Eu sou muito tímido, mas eu era muito tímido, ficava com vergonha de ligar a câmera, então assim, havia alguns bloqueios aqui que eu tive que superar com o tempo. Mas ele dizia o seguinte, olha, em vez de você falar, sou o Henrique, você fala, ei galera, aqui é o Henrique. Então, é claro que nunca chegou nesse ponto, jamais faria isso, mas você vê pessoas que fazem isso, né? Pessoas que vêm aqui e encenam um personagem. Eu conheci muitos youtubers ao longo da minha vida, né? Conheci muitas pessoas que atuavam isso aqui em vários campos distintos, e tem pessoas, gente, que quando desliga a câmera, elas mudam completamente, elas são pessoas introspectivas, elas são pessoas, sabe, que falam normalmente, mas quando liga a câmera, e aí galera, não sei o quê. Então, assim, é chocante você perceber como há, de fato, esse abismo, né, entre a persona pública e a pessoa real. Então, ele falar isso aqui, se for autêntico, né, vamos supor que seja verdadeiro o que ele está dizendo aqui, já indica o que ele faz. E como ele criou um personagem para se tornar, sabe, rico. Ou seja, criou um personagem para ter visibilidade e essa visibilidade dá dinheiro. Então isso aqui, para mim, ele é muito simbólico porque nesse debate em particular foi todo calcado na polêmica, todo calcado no antagonismo. E ele incorporou esse personagem e ele atua muito bem. Eu acho que o mais fascinante, o mais surpreendente é ver como ele é rápido no pensamento. É claro que são muitas frases prontas, né? São anos e anos como coach, anos e anos vendendo coisas para as pessoas, então ali já tem um repertório bem grande de frases prontas que ele pode sabe, usar para poder responder, retrucar as pessoas. Mas ele tem um raciocínio muito rápido. É muito rápido e é surpreendente perceber como ele enrolou ali, inclusive pessoas que estavam dispostas a antagonizar. Ele foi lá, deu um laço. Tanto um laço no sentido de desmoralizar a pessoa, quanto um laço no sentido, olha, você veio aqui antagonizar, então eu vou te ajudar, e a pessoa foi e topou. Então é muito impressionante a técnica oratória do Pablo Marçal, e não surpreende que ele tenha atingido a visibilidade que ele atingiu, porque de fato ele é muito rápido no raciocínio. E aí, vocês sabem que eu lancei recentemente, né, um livro que são 20 táticas para você arrasar nos debates, e ali você vê o Pablo Marçal dando um bingo no livro, né? Assim, todas as táticas todas as táticas manipuladoras que eu enumero naquele livro, ele foi usando ali, tipo, check, 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 check. Então, assim, é muito impressionante ver como é um cara com raciocínio muito rápido mesmo, e aí é isso, né? O resultado foi esse show de horrores, algo caótico, bagunçado, e é isso. Aí no começo eu perguntei para você, né, o que você achava sobre esse formato de debates, né? Como eu falei, vocês sabem qual é a minha opinião, eu acho que são contraproducentes, são prejudiciais. Mais do que contraproducentes, são prejudiciais para o debate público, mas eu queria ouvir de vocês o que vocês pensavam. Eu sei que tem muita gente que acha que é positivo, né? Tem muita gente que acha que uma possibilidade de veicular ideias, de persuadir as pessoas, de convencer as pessoas sobre sua posição. E em alguns casos funciona também. A gente pode pensar que há alguns debates ali que realmente são produtivos e que realmente ajudam a compor o imaginário coletivo e ajudar as pessoas a entenderem alguma coisa melhor. Acontece, eu acho que é raro, mas acontece. Porém, esse tipo de cenários, né, onde as pessoas estão o tempo todo se cutucando, lacrando, imitando, sabe, se provocando e se insultando e fazendo ataques pessoais, esse tipo de dinâmica ela é muito prejudicial. E aí eu quero ler para vocês aqui um trecho do meu livro que vai sair ano que vem. É um livro sobre extremismo ideológico e possivelmente é o livro mais completo sobre esse assunto que vai sair no Brasil desde sempre. Aqui eu abordo desde das ramificações iniciais, por que alguém adere a ideias extremistas, até o uso contemporâneo das redes sociais para isso, né? Da imprensa, ou seja, o modo como esse tipo de extremismo, que sempre existiu de um modo ou de outro, ele se potencializa na era moderna e na era contemporânea ele se torna um fenômeno digital. E aí eu quero ler para vocês um trechinho porque vai explicar por que esse tipo de formato, né, por que essa dinâmica ela é prejudicial para quem assiste também. Não apenas no sentido mais individual, né, a pessoa lá brigando com a outra, mas porque nós, espectadores, somos impactados negativamente por isso. Então eu vou ler para vocês aqui um trechinho para você entender aonde eu quero chegar. Então isso aqui é do meu livro. O título provisório é Contra os Fanáticos, mas vamos ver com a editora como vai ficar, mas inicialmente é isso, né? É um capítulo sobre o impacto desses debates, desses formatos de debates no imaginário coletivo. Só lembrando aqui, antes de ler o trecho, só lembrando que também que isso aqui foi tendo uma progressão ao longo do tempo, né? Então, assim, inicialmente esses debates eram debates tete-a-tete, um contra um, né? E aí eu até menciono o histórico desses debates na televisão dos Estados Unidos, como se tornou popular após um debate que ocorreu nos anos 60 entre o Gore Vidal, que era um progressista, e o William Buckley, que era um conservador. Foi um debate que aconteceu na ABC,
ABC, na rede de televisão lá, durante as primárias eleitorais para a presidência dos Estados Unidos, e aí cada um defendia uma posição, e aí num dos momentos desse debate, o William Buckley e o Gore Vidal se estranharam pra caramba, e houve insultos, e houve até ameaça de agressão. E aí foi um sucesso, as pessoas amaram isso, né? E aí tem que pensar que na televisão dos anos 50, assim, antes, né, o modelo de televisão dos Estados Unidos era um modelo que evitava perturbar o espectador, evitava causar, sabe, evitava causar emoções negativas no espectador. A gente tem uma visão ali que era de causar o mínimo de atrito possível. Então, assim, você tem que lembrar que a gente fala de televisão aqui antes de surgir o controle remoto, né? Então, assim, se você quisesse mudar o canal da televisão antes, você tinha que levantar e ir até lá no dial da televisão e mudar o canal. Então, assim, eles queriam desestimular a pessoa a levantar a bunda do sofá e ir lá mudar o canal. E aí a programação era bem morna, uma programação, assim, apática, uma programação para a família. Ou seja, sem grandes conflitos, sem grandes tensões. A intenção não era provocar o espectador. E aí, quando a ABC faz esse debate, e há essa tensão, e há esse atrito, e as pessoas ficam, sabe, empolgadas com o que aconteceu ali, né, com esse debate antagônico entre duas posições políticas, a televisão passou a compreender que as pessoas queriam a emoção, elas queriam ser instigadas, elas queriam, sabe, algo que as movesse. E aí passou a ser um modelo adotado. Então começou pouco a pouco a adentrar o formato de televisão de modo que esse tipo de debates se tornou um lugar comum. A CNN dos Estados Unidos faz isso, né, fez isso durante um bom tempo, criou um quadro lá que era o Crossfire, que era também um progressista, né, um democrata versus republicano, um progressista versus conservador, e também eram tensões cotidianas, as pessoas torciam para os lados, né, até um ponto que o comediante Jon Stewart é chamado para falar nesse programa e ele dá um pito lá, ele dá uma bronca nos caras, fala assim, vocês estão prejudicando os Estados Unidos, vocês estão danificando o discurso público, esse tipo de debate aqui não é benéfico. E aí no Brasil você tem esse modelo reproduzido mais recentemente, né? Então, assim, embora houvesse os debates presidenciais, esse modelo de duas pessoas debatendo na televisão era bem comum no Brasil. Se tornou mais frequente recentemente, e aí inclusive a CNN brasileira importa esse formato e põe lá a Gabriela Prioli e o Caio Coppola para isso, né? Depois foram para os podcasts, foram para o YouTube, né? Então, assim, aí virou um modelinho aí inicialmente. Depois disso, depois desse tete-a-tete aqui, passou a ter um outro que não era bem debate, mas também tinha esse formato que era, sei lá, a mãe que perdeu um filho para as drogas conversando, se encontrando com um traficante, ou sei lá, neonazista conversando com um ativista do movimento negro. Daí começou um encontro que não era tanto no debate, não era tanto no formato de antagonizar, era mais de reconciliar, mas ainda assim era um pouco grotesco o negócio. E agora você tem esse formato aqui que é 1 contra 20, 1 contra 30, 30 contra 30, ou seja, virou uma arena romana o negócio aí, as pessoas estão se matando ali no meio disso. Mas eu quero ler para vocês esse trecho do meu livro sobre isso, para você entender qual é o efeito que isso causa nas pessoas, né? Diz o seguinte, que o meu livro. A dúvida sobre a contribuição da TV para a fanatização ideológica é essencial. Ela força a ir além da mera observação e a perscrutar os mecanismos subjacentes. Kleinfeld, Mutz e Reeves oferecem evidências robustas de como a televisão e a mídia de massa, em geral, funcionam como motores de polarização e catalisadores da polarização afetiva, o que, em seu cerne, é um terreno fértil para o fanatismo. Diana C. Mutz e Reeves, em seu estudo The New Video Malaise, Effects of Televised Incivility on Political Trust, aponta que a exposição à incivilidade televisiva no discurso político tem efeitos adversos na confiança política. Mesmo que o conteúdo político seja o mesmo, a forma incível das interações com expressões não verbais e paralinguísticas, como desprezo ou balançar a cabeça, gera uma reação visceral nos telespectadores, como se estivessem presenciando um conflito real. Isso é crucial. A TV mimetiza a interação interpessoal de forma tão eficaz que nossos cérebros reagem como se ela fosse real, mesmo que racionalmente saibamos que é apenas uma tela. Essa sensação de intimidade amplifica a resposta emocional. Ainda segundo Mutz e Reeves, o paradoxo doloroso e funcional para a indústria da mídia é que essa mesma incivilidade que corrói a confiança é percebida como mais divertida e emocionante pelos telespectadores. A lógica do mercado recompensa o drama e a tensão do conflito humano incível, mesmo que isso não sirva aos interesses dos cidadãos democráticos. A televisão, ao focar no suspense e especulação sobre prováveis vencedores e perdedores, em vez de diferenças políticas substantivas, transforma a política em um espetáculo de cavalos de corrida, onde o fracasso de um candidato é atribuído a um erro menor, uma falha em parecer bem na televisão, e não em ideias impopulares, o que, por sua vez,
torna a experiência mais polarizadora para o público. Então aqui você tem uma pesquisa, né, um estudo sobre o efeito disso nas pessoas. Você assistir esse tipo de debate gera uma impressão pra gente como se estivesse presenciando isso pessoalmente, não como se fosse algo mediado por uma tela, pelo computador, pelo celular. É como se nós estivéssemos assistindo duas pessoas discutindo e brigando. E isso causa uma emoção na gente que tem a ver justamente com essa reação diante desse tipo de tensão. Então, isso aqui contribui para a polarização política, isso contribui para a divisão das pessoas, contribui para você odiar quem pensa diferente. Não contribui para um debate mais rico e saudável, e democrático e civilizado. Contribui para o contrário, contribui para a corrosão das relações entre as pessoas. Então, quando eu venho aqui e critico isso, né, critico os formatos de debate, é porque ela também é uma base científica, não é apenas uma impressão pessoal, eu aqui subjetivamente falando sobre isso, não. Há evidências de que isso aqui pode prejudicar, sim, o debate público. E aí, é o assunto que eu estudo, na verdade, né? Então, assim, estou falando de algo que eu estou acabando o mestrado agora. Daqui a alguns dias eu vou defender a dissertação. Então, assim, tem a ver com o impacto que isso causa em nós. Nós, espectadores, nós telespectadores, né, de redes sociais, de televisão, nós somos impactados negativamente por esse formato. Isso aqui não enriquece o debate, isso aqui prejudica o debate. E aí que você compreenda que o Pablo Marçal e outros, né, criam um personagem para participar desses debates, porque eles entendem que lacrar, que causar, que antagonizar, que polemizar vai dar visibilidade para eles e vai dar lucro para eles, né, isso aqui torna ainda mais pernicioso todo esse processo, porque são pessoas que estão ganhando, estão lucrando, que estão ficando milionários ou bilionários, como o caso do Marçal, com base no ódio que eles estão incitando em nós. Ou seja, nós estamos ficando enfurecidos por causa da dinâmica que essas pessoas que sabem o que estão fazendo estão causando. Então é isso. Eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam sobre isso. Se você mudou de ideia ao longo do vídeo, né? O que se disse no começo aqui, se no final você pensa a mesma coisa, como é que você entende isso? Me diga se você assistiu a esse debate ontem, como é que você se sentiu? Eu fiquei perturbado, na verdade, eu achei que foi uma bagunça, algo caótico, desestabilizador, na verdade, né? Foi bem estranho tudo. Como é que você entende isso? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou apoiador para dar uma força. E quem quiser conferir 20 táticas para arrasar nos debates, que está na Amazon e mostra como se dão essas táticas e o efeito que elas causam na gente, por que elas funcionam. E também lembrando que está na pré-venda agora o meu livro sobre a tentativa de golpe de Estado bolsonarista no Brasil. Se chama O Golpe que Falhou e é uma anatomia de como foi preparado o golpe, o que aconteceu, quem eram os participantes e por que fracassou, felizmente, senão estaríamos vivendo hoje numa ditadura bolsonarista, né? Vá lá, confira também na pré-venda e obrigadão por acompanhar. Um forte abraço e até mais. Tchau!